Você já sabe em quais situações o proprietário, o locador, pode pedir o imóvel de volta? Então me acompanha nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e vamos ver aqui quais são as principais situações onde isso pode acontecer. A gente já tem um vídeo antigo no canal, você pode procurar aqui, vamos deixar aí embaixo aí também a descrição, falando aí de como que funciona e quais são os motivos desse acontecimento, né, desse pedido aí pelo locador, pelo proprietário do imóvel, mas a gente está aqui para atualizar, né, pegar aí alguns exemplos um pouco mais práticos e atualizar e trazer para vocês aí os principais motivos. Então vamos lá, primeiro motivo pelo qual os proprietários podem pedir o imóvel para que seja desocupado é o fim do contrato do aluguel. Caso o contrato se encerre, esse proprietário pode então pedir para que o contrato não seja renovado, né, para que não se continue nesse contrato. Em casos de aluguéis com prazo, né, com contrato, com a vigência ali, um prazo determinado, ele precisa esperar esse prazo e pedir o imóvel com pelo menos 30 dias de antecedência. Já em contratos com prazo indeterminado, que são aqueles onde o primeiro prazo, né, o primeiro ano, geralmente, de contrato já passou, e aí depois só segue aí com as renovações, ele não tem mais uma data definida, mas segue como sendo indeterminado. Nesses casos, é só ele fazer o pedido com 30 dias, claro que respeitando alguns motivos pelo qual ele pode pedir. Então, com 30 dias já é possível que faça esse pedido. O segundo motivo mais comum é a inadimplência, a falta de pagamento dos aluguéis, falta de pagamento de IPTU, condomínio, enfim, depende, né, do que o seu contrato estabelece, mas se não houver o pagamento, o proprietário, claro, precisa primeiro pedir a regularização, né, notificar para que esse inquilino regularize os débitos pendentes, mas caso não haja regularização, aí então ele pode ingressar com uma ação de despejo, solicitando então a desocupação do imóvel. Terceiro item, terceiro tópico, né, o terceiro motivo para o pedido é o uso próprio. A lei fala que em casos onde o proprietário não tenha outro imóvel, mas que precise do imóvel para moradia dele próprio ou de ascendentes e descendentes, então pai, mãe, né, parentes de primeiro grau, filho, ele pode então pedir para que esse imóvel seja desocupado e que esse imóvel vai ser usado para esse fim. Claro, respeitando os 30 dias, respeitando prazos, mas também é possível. Quarto item tem a ver aí com obras. Caso esse imóvel precise de uma obra, né, que impeça a moradia, né, caso algum problema estrutural, alguma reforma, enfim, algo que seja necessário, que seja obrigatório fazer, uma demolição, uma reconstrução, né, às vezes pode acontecer aí em algumas situações, e essa reforma, essa nova obra impede a moradia, né, dificulta a moradia do inquilino, então ele pode expor essa necessidade e pedir para que o imóvel então seja desocupado. Lembrando que isso também é importante para a própria segurança do inquilino, né, do locatário que ali está. Então, nesses casos também é possível. Quinto motivo, e um motivo bem comum, é a venda do imóvel, né? Caso o proprietário decida vender o imóvel que está alugado, ele precisa, claro, seguir alguns processos, né, alguns procedimentos básicos, que é basicamente o aviso e a preferência à aquisição que ele precisa dar para o inquilino, mas caso esse imóvel seja vendido e esse contrato já seja mais longo, é possível então pedir o imóvel, pedir a desocupação do imóvel pelo motivo da venda. Nosso sexto tópico tem a ver com obra, mas no caso de mau uso. Caso seja identificado que o inquilino está fazendo um mau uso do imóvel, não está mantendo o imóvel nas condições em que ele pegou o contrato, e isso esteja gerando algum problema, né, estrutural, enfim, problema do imóvel em si, né, de obra, é possível também que esse proprietário peça o imóvel, né, rescinda o contrato, considerando que o uso dele não está adequado. E por fim, nosso sétimo tópico é o descumprimento das cláusulas contratuais. A gente falou aqui da inadimplência, né, da falta de pagamento, mas não é só isso que envolve um contrato de locação. Caso, por exemplo, o imóvel esteja sendo sublocado, né, você alugou um imóvel e depois saiu daquele imóvel e alugou para um terceiro, isso é uma infração do contrato de locação. A maioria dos contratos, pelo menos, tem essa cláusula, né, de proibição da sublocação, então é um descumprimento. Assim como o uso
que esse imóvel está sendo feito, né? Caso você tenha alugado, por exemplo, um imóvel para fins residenciais e esteja atuando ou usando esse imóvel para fins comerciais, né? Você está fazendo aí um uso diferente do que o previsto, né? Do que o acordado. Então, também está infringindo, né, ou descumprindo uma cláusula contratual e é possível, então, que o proprietário solicite a desocupação. É claro que no dia a dia a gente vê diversas situações e aqui a gente tenta resumir, né, trazer de uma forma um pouco mais simples para que você aí consiga entender melhor, mas cada caso é um caso, a gente entende isso também e ao longo dos anos lidando com locações, a gente vê que muita coisa pode acontecer e o principal, você precisa sempre estar ciente de que é um acordo, né? É um contrato, é um combinado aí entre duas partes, e esse acordo pode ser revisto de tempos em tempos. Então, caso você precise, caso esteja acontecendo alguma coisa, você esteja preocupado com isso, né, tanto o locador, né, o proprietário que eventualmente precisa pedir o imóvel, quanto o inquilino que está preocupado ali com determinada situação, sempre pense que isso tudo começou com um acordo, né, com uma conversa. Então, expor a situação, conversar novamente, tentar ajustar para que o acordo fique vantajoso ou fique razoável para ambas as partes, continue razoável, é sempre importante. E é claro, conte sempre com profissionais, com uma imobiliária, e a gente está aqui para isso, para fazer essa intermediação, esse meio de campo, para que todos saiam satisfeitos. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, manda para um amigo, manda para alguém que possa ter interesse e continue acompanhando a gente, porque a gente vai continuar fazendo sempre conteúdos muito interessantes sobre o mercado imobiliário. Te vejo na próxima!